Hoje nós vamos falar de vinhos. Aqui em Sinop, muitos eventos, o pessoal que consome bastante, por isso que convidamos para participar aqui do nosso podcast para saber um pouquinho mais sobre esse mercado. André Júlio da Silva, ele que é do Empório Benedito. Seja muito bem-vindo aqui no podcast da CDL. Olá, boa tarde a todos os ouvintes do podcast da CDL, né, que estão vendo no YouTube. Vai ser um prazer poder bater esse papo aqui, descontraído, tirar algumas mitificações de vinho. Vamos ver o que a gente pode responder para ajudar melhor. Bem, André, fala um pouquinho para nós sobre o Empório Benedito. Como que começou a empresa aqui na nossa cidade? Na realidade, o Empório Benedito começou por causa de pimentas. Por que tem uma pimentinha aqui, né? Começou como Pimentas Benedito. Meu pai era muito conhecido em Sorriso. Meu pai foi trabalhando em Sorriso durante 43 anos e era mineiro. E ele sempre tinha as pimentas dele. E os clientes, os amigos mais chegados, chegavam no cartório e falavam: "Dito, tem uma pimentinha aí?" Aí ele pegava e dava o vidro de pimenta para os amigos, né? E depois do falecimento do meu pai, um amigo dele perguntou, falou assim: "André, você sabe fazer as pimentas que seu pai fazia?" Eu falei: "Cara, igual eu não sei, mas posso tentar." Aí fiz e na época eu postei no Facebook, na época: "Pimentas Benedito, faça a sua encomenda." E choveu minha encomenda. Isso. Aí eu comecei a fazer aqui em Cuiabá, aqui em Sinop eu tinha mais tempo livre, porque eu ia para a fazenda de vez em quando no Pará. E começou aí, por eu viajar muito, o pessoal falou assim: "André, você vai para tal lugar? Traz isso para mim, André, você traz." Aí um primo meu que é médico no Einstein, em São Paulo, falou assim: "Primo, por que você não muda para Empório Benedito e coloca junto?" Aí foi, Empório Benedito, aí traz um vinho, traz um negócio, traz isso, traz aquilo outro. Aí quando eu vi, eu falei: "Não, chega agora, se é para brincar, então vamos brincar de coisa séria." Aí fomos atrás de um local, montamos uma loja física, já vai para 3 anos. E graças a Deus, cada ano, cada mês, cada semana, cada dia, é um degrauzinho de escada que a gente sobe. E assim, um espaço muito aconchegante que você fez ali, né? Apropriado. Graças a Deus, a gente proporcionou fazer um atendimento humanizado. Sim. Né? Eu que atendo, eu tenho uma funcionária também que me ajuda, mas eu faço questão de estar lá atendendo, trocando dúvida, conversando com os clientes, vendo qual que é o propósito que o cliente quer. Porque assim, até imagino, né? É um segmento que é um público exigente. Muitas vezes é aquela pessoa que ela quer saber um pouquinho mais antes de adquirir, quando no caso a gente fala de um vinho, por exemplo, né? Sim. Às vezes a pessoa tem a vontade de ter, de complementar, de servir ou até mesmo de presentear, mas tem que ter um entendimento na hora do atendimento, não é? Sim, porque se você chegar lá e for mais um vendedor de vinho, você não precisa de uma loja. Coloca pela internet, coloca em qualquer lugar. Então, a cliente chegou, você tem que estar preparado. O que vai ser servido, qual que é o menu, a pessoa que vai receber o presente, ela já degusta vinho, ele gosta de vinho tinto, vinho branco, vinho rosé, vinho verde, vinho laranja, seco, demi-seco, suave. Então, você precisa entender, montar uma estratégia para poder fornecer o produto final o mais perto do correto possível. André, o vinho mais caro é o melhor? Não. Isso é um trabalho que a gente faz para desmistificar que o vinho é uma bebida cara e chique. Não. É logicamente que para pessoas que já degustam vinho, tem cursos, né, que sabe diferenciar cada paladar de uma uva de um vinho, os vinhos caros vão fazer diferenças. Mas conforme diz um dos maiores entendidos de vinhos do mundo, é um americano, ele fala que 99% das pessoas que degustam vinho não tem capacidade de sentir uma diferença de um vinho de $100 para um vinho de $1.000. Então, nem sempre é o melhor. E nem sempre o mais barato é o melhor. Mas essa questão do mais caro ser o melhor, não. Não é. Quando a pessoa vai experimentar, realmente isso acontece? Acontece muito. E o que acontece muito? Que a gente também faz um trabalho lá no Empório. Eu tomei um vinho Syrah, não gostei. Ok. Qual vinho, Dani? De qual país que você tomou o Syrah? Eu tomei da Argentina. Então, Dani, assim, o Syrah não é da Argentina, é uma uva típica da Austrália. Então, os melhores Syrah do mundo vão ser australiano, vão ser europeu, né? Experimenta esse aqui. Já teve casos de eu ter uma cliente no Pará. Eu não tomo Merlot, mas ela só tinha tomado Merlot da Argentina. Aí eu ofereci para ela um Merlot italiano. Falei assim: se você não gostar, você não precisa me pagar, fica elas por elas. 3 dias depois, André, pode trazer para mim que eu adorei o vinho. Então, tem isso também, as diferenças de qual país que você está tomando, que você gostou da uva. E tem também uma outra situação. Dependendo, o que está ali no cardápio,
realmente vai fazer a diferença de você ter um vinho para fazer essa combinação. A harmonização correta. O vinho, como se diz, o vinho certo, né? O vinho certo. Como que funciona? Então, a gente também faz isso. A pessoa fala assim, André, eu vou ter um evento, vou fazer um jantar, eu quero tal vinho. Eu falo, vamos fazer o seguinte, me passa o que vai ser servido. Qual que é o menu? Porque cada tipo de comida tem seu vinho. Hoje tem um alimento que a gente brinca entre nós, no mundo do vinho, que o alimento mais difícil do mundo de você harmonizar um vinho é o tomate. Ninguém achou ainda um vinho que combine com uma salada de tomate. Porque o tomate tem a acidez dele, tem o equilíbrio dele, a gente não conseguiu bater. Mas, André, eu vou fazer carne, eu quero um Malbec. Não é assim que funciona. O correto. Qual carne que você vai fazer? Então, a carne é com mais gordura, menos gordura, um filé mignon sem gordura. Então, cada tipo vai um tipo de vinho. Uma coisa muito bacana que poucas pessoas estão aceitando e eu estou tentando implantar, feijoada. Exemplo, vamos pegar feijoada. O que você acha que combina com feijoada? Caipirinha, cerveja, vinho, o que combina com feijoada? Eu imagino que é a caipirinha. Então, pois não? é. Não sei. Geralmente, eu no curso fiz isso, eu respondi, caipirinha. Aí o mestre, né, eu fiz o curso de harmonização da Escola Brasileira de Harmonização, falou assim, ó, uma das melhores bebidas para você, com a feijoada, com uma costela gordurosa, uma ponta de peito, é a espumante brute, bem gelada. Olha. Por quê? Uma delícia, porque né, a acidez da bebida quebra a gordura, limpa seu paladar. Você vai sentir mais o gosto da comida e vai comer melhor. Então, tudo tem uma... E do caso do churrasco, então? Combina? Ó, o Coringa. Uhum. O Coringa é um Malbec, Uhum. certo? Mas, assim, pode ser um Cabernet Sauvignon, um Cabernet Franc. Se for carne suína, já é outro vinho, outra uva, entendeu? Mas gorduroso, você quer fazer uma coisa bacana? Experimenta, passa na loja, pega um espumante brute e faz a experiência e depois me diz se eu estava certo ou não. Bem, na verdade, pode-se dizer que para todos os cardápios, não importa a receita que a pessoa quiser fazer ali para os seus convidados, sempre vai ter um vinho que vai combinar. Vai harmonizar, sempre vai às vezes a ter. gente pensa, Não sendo salada de tomate, tá bom. E às vezes a gente pensa assim, apenas com massas, risotos, Sim. enfim, o né? que é as massas? Geralmente as pessoas dizem, eu vou fazer a massa, é um vinho tinto. Sabe o que manda, qual vinho que você vai escolher? É o molho. O molho que vai te mandar, que assim, não é que vai mandar, Sim. é o que mais leva para você escolher o vinho. Porque se for um molho menos condimentado, é um vinho mais fraco. Ah, André, eu vou fazer um molho vermelho, então é tinto? Não. Se for um molho vermelho menos condimentado, mais leve, pode ser um branco passado em barrica, pode ser um rosé passado em barrica, né? Ah, não, é um molho branco ao pesto, mais condimentado. Então, cabe um vinho tinto, mas um vinho tinto mais leve. Um Pinot Noir, um Merlot, um blend, entendeu? Então, tudo vai do tempero também da comida. Caso de risotos. Do quê? Um risoto De filé. pode ser. Um vinho tinto. Não um Malbec, não um Cabernet Franc, mas um Cabernet Sauvignon, um Pinot Noir, um Merlot, um blend português, né? Por que eu ofereço o blend português? Porque 90% dos vinhos portugueses são blends. E os blends são tipo 2, 3 uvas. Eu tenho blends lá de 22 uvas. Então você imaginou 22 uvas numa garrafa? Então ele é macio, ele desce redondo, tranquilinho. André, me diz uma coisa. Como escolher um vinho bom? O que tem que olhar para o vinho ser Primeiro, um vinho bom daí já não é um vinho jovem. Porque nós temos ali, eu tenho uma variedade de vinhos jovens. São vinhos que não passam em barrica, são vinhos que são produzidos e colocados à venda, que no máximo um ano e meio tem que ser consumido. Isso é um vinho jovem. Um vinho bom, a gente sempre fala assim, a palavra reserva. Um vinho reserva já é um vinho bom, porque ele passou no mínimo 6 meses em barrica. Então, quando a pessoa viu lá, já sabe que aquele lá é diferenciado. Gran Reserva já passou 12 meses de barrica. Entendeu? Na Europa tem outras nomenclaturas, que daí a gente sabe se o vinho já é de guarda, se o vinho não é de guarda. Tem vinhos que já vem especificado no rótulo, vinhos de guarda de 10 anos, vinhos de guarda de 15 anos. Né? Igual eu tenho meu filho chamado Enzo. Eu fui atrás dos vinhos Enzo. Então eu tenho vinhos Enzo guardado, que pode ser guardado durante 15 anos. Uma coisa, o vinho chamado reservado, que é o ícone que todo mundo fica na dúvida. Da onde nasceu o reservado? No Chile. São os vinhos jovens que não tinham vendas e colocaram a palavra reservado, que só existe no Brasil essa nomenclatura, e mandaram para o Brasil.
Aí o povo, então o vinho reservado não é bom. Não é que ele não é bom, mas ele também não é um vinho exemplar. É um vinho assim do dia a dia, que a gente chama de vinho de mesa. Né? Porque o vinho mais vendido no Brasil é o vinho de mesa da Aurora, da vinícola Aurora. É o mais barato e é o vinho mais vendido no Brasil, é da vinícola Aurora, que é o vinho de mesa. E por que será? Questão de preço? É questão de preço e assim, porque a Aurora é no Rio Grande do Sul. Aonde mais se consome vinho no Brasil é na região sul. E ele expandiu, por causa, se você for no mercado, você pega um Pérgola, que é um dos vinhos mais vendidos do Brasil também, que é suave, as pessoas começaram com vinho suave. Aqui no Brasil não foram direto no seco. Então, a tendência dele é vender mais. Dos importados é da Contitoro. E, André, assim, ó, até uma história que eu vou contar aqui, quando a gente fala assim de vinhos, vem histórias de família também, Sim. né? Meu avô era uma pessoa que sabia fazer o vinho. No sul. No sul. Depois, quando ele foi para Paraná, onde morou muito tempo, essa herança, né, que aprendeu do vô, do pai Amassar dele. com os pés, tudo. E tinha, eu acho que, se não me engano, as pipas que chama? Pipas. E tinha lá um espaço, lá onde ele morava, que ele tinha o espaço do vinho dele. Ia lá e produzia e fazia. É os vinhos colonial que a gente chama. O famoso vinho colonial. Então a gente pensa assim, poxa, por isso que talvez associa muito região sul, Rio Grande, que produz bastante e tal. O vô veio do Rio Grande, né? Então Sim. você Muitas pessoas me ligam perguntando, André, você tem vinho de garrafão? Eu falo assim, olha, eu não tenho vinho nacional, eu não vendo vinho nacional. Eu não venho vindo colonial, entendeu? Por quê? Porque já tem no mercado, já em grandes redes você encontra, né? A gente tentou selecionar outros tipos de vinho para poder entregar para os clientes. Uma questão também, o vinho é do sul, né? Até a gente estava conversando antes de começar. Pois é, que a gente pensa assim, talvez o pessoal, como tem essa tradição, surgiu lá na região sul e não, né? Não, as primeiras vinícolas do Brasil foram no Nordeste. As primeiras vinícolas do Brasil foram no Nordeste, no Vale de São Francisco, por famílias portuguesas e italianas, se eu não me engano. Aí desceram para São Roque, em São Paulo, para depois chegar em Bento Gonçalves. Então, Bento Gonçalves foi o terceiro lugar, não foi o primeiro. Só que, por causa do frio, do terroir, que a gente chama, né, a terra, e o clima mais próprio, favorável, então ficou a região sul como produtora de vinho. Só que hoje, como que é? As espumantes nacionais Moscatel, produzidas no Nordeste, estão ganhando prêmio em cima de prêmio na Europa. O Vale de Espírito Santo com São Paulo também está sendo bem visto na Europa como grandes produções de vinhos. Então, o Brasil está investindo no mundo do vinho. E você acredita que isso é uma questão assim de paladar mesmo ou questão de preço? O que interfere nesse mercado? Assim, a questão um pouco é a mistificação do vinho bom e vinho caro. A mistificação que o vinho é uma bebida chique, né? E a questão do paladar. Porque a dificuldade das pessoas entrar no vinho seco, que aí é que está o trabalho de formiguinha, né? Você fala assim, eu estou no vinho suave, né? Você quer ir para o vinho seco? Então a gente tem todo o trabalho lá no Empório. Fala assim, então vamos por esse aqui, um vinho demi-seco, vamos para um vinho suave, vamos para um vinho... Aí eu vou para os blends, fico lá 6 meses vendendo blend para a pessoa. Gostou? Então agora a gente vai para uma uva aí que eu gosto muito, né, para essas pessoas que estão entrando. Um Pinot Noir, entendeu? Aí um Merlot. Só que daí, tipo assim, o Pinot Noir, o correto é o europeu. Mas daí, para esse tipo de cliente, eu vendo da América do Sul, que são os Pinot Noir mais leves, mais tranquilo, mais fácil de degustar. A gente chama mais macio, né, mais aveludados. Então a gente vai trabalhando. Eu tenho clientes meus que compram um vinho comigo desde que eu comecei e tomava Pérgola. Hoje já toma Malbec, Carmenere, tranquilo. E fala assim, André, graças a Deus você me tirou do Pérgola. Eu falei, olha, que a vinícola campestre não escute isso. E na verdade, assim, esse foi um mercado que inovou bastante. Cresceu muito, né? Cresceu. Hoje tem muitos vinhos. Hoje a variedade de uvas é muito grande. A quantidade de rótulos é muito grande. Para você ter uma ideia, o Empório Benedito hoje, a gente, nas feiras, nos empórios que a gente vê, a gente está entre os 5 maiores do Brasil em quantidade de países. Nós temos vinhos mais de 30 países. Para você ter uma ideia, a Casa China, né, a famosa Casa China no Paraguai, sim, tem 15 países. Então, lá, se você chegar para mim e falar, André, eu quero um vinho, qual o país mais estranho que você tem?
Eu acho que um dos países mais estranhos que eu nem imaginava que fazia vinho, Azerbaijão, Kosovo, Armênia, Líbano. Você já viu tomar um banho vinho do Líbano? Não. Eu nunca imaginei. Não. Então você vai achando. Né? Todo ano eu vou em feira, a gente vai indo, vai pesquisando e traz as novidades. São poucos que aceitam experimentar. Mas os que experimentam voltam para buscar. E assim, até que estamos falando de países, quais países hoje, na sua opinião, produzem os melhores vinhos? Aí é uma pergunta difícil de se responder, porque não tem assim o país que produz os melhores vinhos. Tem qual vinho que você quer. Igual, hoje é uma disputa muito grande dos Cabernet Sauvignon e dos Pinot Noir com os Estados Unidos. Porque a região de Napa Valley, da Califórnia, está despontando na produção de vinho. Porque o terroir ajuda, o calor ajuda, o clima ajuda nessas duas uvas, nessa produção de duas uvas. Né? Se você for o Carmenere, aqui é o Chile, o melhor. Malbec é a Argentina. Mesmo algumas pessoas acham que o Malbec é argentino. Não é. A uva Malbec é francesa. E se adaptou melhor na Argentina. O Chile está vindo com os Malbecs muito bom também. A gente já está tendo na loja os Gran Reserva Malbec chileno. Eu tenho o Malbec da Moldávia. Entendeu? Mas, no geral, assim, se eu fosse no geral, é Itália e França. Os melhores vinhos do mundo. Os famosos Petrus, os Contantini, são de lá. Quando a gente fala de mercado nacional, o que a gente poderia dizer referente à questão dos vinhos? Olha, o Rio Grande do Sul, né, eu tenho uma feira em Bento que é direcionada para os vinhos nacionais. Sim. Ela agora é em maio, eu estou indo pela terceira vez. O Rio Grande do Sul tem várias vinícolas excelentes, mas eu dou prioridade para as pequenininhas. Lá tem a Torcello, tem mais umas duas vinícolas que eu adoro, que os vinhos são excelentes. Qual que é a nossa dificuldade de trazer esses vinhos para vender aqui? O custo dele fica muito caro, porque o custo produzir no Brasil é caro. Os então, impostos assim, no Brasil é caro. Há uma qualidade, mas excelente. Às vezes, quando se fala do nosso país, mas Sim. a questão a carga tributária. Nós temos vinhos com bicampeões europeus. Nós temos vinho mineiro, que tem 2 medalhas de ouro na Europa. Nós temos vinhos champanhe. Tanto que a palavra champanhe só pode ser usada em 2 lugares no mundo. A região de Champagne, na França, e tem uma vinícola que agora me deu branco no nome, que é lá no Rio Grande do Sul, que pode usar champanhe no rótulo. Só. Fora isso, é espumante. Entendeu? Nós temos produtos bons, excelentes. Só que a nossa dificuldade de trazer os produtos bons é a carga tributária. Acaba ficando um valor mais elevado ao consumidor. Ao consumidor. Isso mesmo. E aqui em Sinop, qual que é a aceitação aqui do pessoal? O que o pessoal mais gosta, mais compra? Olha, se fosse pelo que o pessoal... Carro-chefe, poderia dizer. O carro-chefe aqui, fora a loja, seria o famoso contatinho DV Catena. O DV Catena. Que hoje, 100% das pessoas que entendem de vinho, que é do mundo do vinho, tanto que nenhuma feira que eu fui até hoje, eu vi um estante da Catena. Eles não estão em feira nenhuma. Se não pensa igual, se eu tomar um DV Catena. Entendeu? Eles não estão em feira nenhuma. Porque a Catena é igual a Toyota. A Toyota fez um trabalho de marketing, porque se você falar, eu vou comprar uma caminhonete, mesmo você não querendo Toyota, a primeira caminhonete que entra no seu pensamento é Toyota. Depois você vai falar, não, é uma Mitsubishi, é uma S10, é não sei o quê. Mas a Catena comanda o mercado por causa da fama, mas hoje perdeu muita qualidade. Foi o marketing que fez. Foi o marketing, o marketing que fez. E a proximidade do Brasil com a Argentina, a facilidade de trazer no contrabando, de trazer fácil, e o preço, né? Mas ali na loja, nós não vendemos nada da linha Catena. Nós não vendemos DV Catena, Alma Negra, é o inimigo. Por quê? Porque a forma que eu fui criado, a educação que eu tive, o profissionalismo que eu tive e passado do meu pai para mim, igual, lá eu tenho um vinho da Moldávia, vamos pegar esse vinho da Moldávia, que é uma vinícola centenária. O vinho é produzido em ânforas de barro enterrado na terra. Nossa. Por um DV Catena que não tem mais qualidade. Se for para me trazer um DV Catena original, sem ser contrabando, eu tenho que vender a 320, 340 reais. Esse da Moldávia eu vendo a 200. Então eu acho muito injusto eu vender um produto que não tem uma qualidade 100%, por 300 e pouco, e deixar um vinho de altíssima qualidade de 200 reais. E às vezes assim, poucas pessoas às vezes
sabem dessas informações também, Ó, né? e é fácil você saber se você está comprando um DV Catena de contrabando ou não. É só você olhar a cápsula do vinho. Ela tem que ter o símbolo, um adesivo da importadora. Só existe uma importadora autorizada no Brasil a trazer a linha Catena. Não tendo, é contrabando. Se você foi numa festa, você foi num restaurante, pegou um vinho da linha Catena, não tem o adesivo dessa importadora, que até depois eu vou descobrir, lembrar o nome, é de contrabando. E assim, a dificuldade nossa em Sinop é essa, porque tem muitas pessoas que vendem, e assim, um erro muito grande do Brasil, não é só Sinop. Ah, mas eu comprei na Argentina. Maior centro de distribuição de catenas falsos é na Argentina. Entendeu? Essa que prejudica. E as pessoas acham que estão indo na Argentina comprar. Ah, eu paguei R$40 no DV Catena na Argentina. Impossível. Porque na própria vinícola está R$80, R$90. Então, lá também tem vinhos falsificados. E outra dica que eu dou. A pessoa tirou a cápsula. A cápsula que eu falo é aquela que protege a rolha. Você acendeu um isqueiro, derreteu, pingou, é falso. Porque da Catena tem que ser de alumínio. 90% dos vinhos bons, a cápsula é alumínio, então ela não pode derreter nem pingar. Então, muitas vezes Isso a é uma pessoa dica. acha que um DV Catena aqui e, na verdade, não é. E não é. Não é. É outro vinho que a própria Catena hoje não tem mais como produzir. Ela não tem tempo. Não é que a DV Catena quer produzir um produto de baixa qualidade. É que ela não tem tempo hábil de produção. É igual o Johnny Walker. As pessoas compram Johnny Walker 18 anos, 21 anos, achando que está tomando um uísque puro, 18 anos, 20 anos. Não está. É mistura de malte, porque não tem tempo hábil de produção. A população mundial cresceu. A população de consumo de vinho e uísque cresceu. Não tem como você pegar um tonel e deixar armazenar lá 18 anos. Entendeu? Então, a Catena, eu falo de propriedade porque a gente conhece, por causa de estudo, por causa de cursos, chega numa vinícola lá, chega assim, Dani, você produz 10 mil litros de vinho. Eu vou comprar. Aproxima do DV Catena, rotola como DV Catena e vende. E é exatamente o que você está falando. Por exemplo, o Brasil passou a consumir muito mais vinho. Então, de que forma que a indústria acompanhou tudo isso? A indústria nacional está lançando muitos produtos, né? Muitos vinhos, e está tentando baratear, e está investindo muito. Se eu não me engano, o estado que mais está investindo em novas vinícolas é o Espírito Santo. E Minas. Tem fazendas centenárias de café que por falta de pessoas para trabalhar, estão passando a produzir uva para vinhedos. Para vinícola. Entendeu? Tem uns grupos de fora, aonde tem vinícola. Aqui, nossa, que a gente podia ir lá visitar Chapada dos Guimarães. Já tem um vinho de venda, se eu não me engano, é um Syrah que eles estão vendendo. Entendeu? No sertão de Goiás tem vinícolas premiadíssimas. E a gente não conhece. Por quê? Bitolado, Rio Grande do Sul ou DV Catena. Então o brasileiro tem que aprender a falar, nossa, olha, tem aqui em Chapada. Faz uma pesquisa em Sinop. Quantas pessoas que já sabem que em Chapada tem uma vinícola produzindo vinho comercial? E para você chegar a todas essas informações, a conseguir atender bem o cliente da forma, com o vinho ideal para o que ele precisa, você também buscou bastante conhecimento. Você foi atrás, né? É curso, é feira, né? Igual eu tenho uma feira agora em maio, uma feira em junho e uma feira em outubro. A de outubro é a mais importante, que se chama ProWine. Ela é a maior feira de vinho do mundo. Aqui no Brasil, ela se torna a maior feira das Américas. E ela se torna a maior do mundo quando ela une na Alemanha. Só que nessa feira tem palestras, tem curso, tem debate, tem tudo. São mais de 1.700 rótulos para degustação. Então você imagina você degustar, né? Lógico que você não degusta tudo isso. Mas o que a gente faz? Né? A gente já tem algumas experiências. Então, as vinícolas que a gente conhece, eu deixo para passar no último dia. Eu já conheço o produto deles. Então, eu olho, vejo qual a importadora nova, qual o produto novo. Igual do ano passado, eu degustei um vinho grego, cara, eu acho que foi um dos melhores vinhos que eu já tomei na minha vida. É um vinho de sobremesa. Mas eu acho que foi um dos melhores vinhos que eu já tomei na minha vida. É um vinho que tem antes de Cristo. Nossa. Entendeu? Então, você vai aprendendo. E assim, a internet está aí para isso. Né? Então, é curso que a gente faz, é apostila que a gente lê. Deve ser caríssimo um vinho desse, né? Depende do que é caríssimo para você. Igual, nós temos ali na loja um vinho chamado Ouro Líquido, que é um vinho de sobremesa,
um vinho da África do Sul, um vinho Riesling, que por acaso foi descoberto por acaso, né, que a produção de uva criou um fungo, o dono da vinícola mandou jogar fora, um dos funcionários falou assim, não, acho que dá para fazer alguma coisa. E descobriu um dos melhores vinhos de sobremesa do mundo. Tanto que hoje esse fungo, que eu também não vou lembrar o nome agora, depois que eu infartei 2 vezes, eu sou muito ruim para lembrar nomes específicos, é produzido em laboratório para colocar na plantação das uvas, para produzir esse vinho. Gente, que história! É uma garrafinha desse tamanhozinho, custa R$400. Mas o vinho de sobremesa é só um cálicezinho, né? Mas é maravilhoso o vinho. Entendeu? E ali na loja, se você me perguntar, André, o preço médio da loja hoje, quanto que é? Nós temos vinhos de R$70 a R$1.100 na loja. Nós temos... O que acontece? Eu fiz uma parceria com algumas lojas de vinho no Brasil que tem uma central em São Paulo. Se você chegar para mim e falar, André, ó, a gente quer dar um vinho, um Petro Safra 1857, R$150 mil a garrafa. Nós temos como trazer para você. Mas não fica aqui. É uma central que fica em São Paulo. Então, os associados pagam uma taxa por mês. Aí, comprou o vinho, a pessoa dá 50% de entrada, a gente liga, embala, lacra, paga o seguro, manda de avião, a gente entrega para o cliente. E, André, quando a pessoa quer presentear, mas não sabe qual é o vinho que... será que vai gostar ou não? O que você... Porque sei que a gente vê muito isso, até recordo aqui... às vezes tem alguém da equipe que quer presentear, né, algum líder, enfim, né? E isso aconteceu muito, a gente sabia, a gente já trabalhou até com uma pessoa assim, e o pessoal sabia que eu gostava muito de vinho, e aí queria presenteá-lo, né? E não sabia qual era o vinho que ele gostava. Então, para esses casos, o que você orienta? É complicado. Tem assim um vinho... Vocês dizem um Coringa, esse aqui não tem erro, eu posso presentear que a pessoa vai gostar. O que eu pergunto, a pessoa já toma vinho? Toma. Toma, então aí fica mais fácil. Então você não vai dar um Carmenere para a pessoa, porque você não sabe se a pessoa já chegou nesse nível de um vinho mais pesado. Né? Então eu vou num Cabernet Sauvignon, que é um vinho fácil de ser degustado, um blend tanto italiano, igual nós temos um blend italiano ali, maravilhoso, que é Primitivo, Negramaro e Sinfandel. Aí as pessoas que já conhecem vinho falam assim, mas o André está falando ali, mas Primitivo e Sinfandel é a mesma uva, só muda o país de origem, que a Primitivo é italiano e a Sinfandel é nos Estados Unidos. Que aí vem aquele negócio da onde que você tomou o vinho. O terroir da Itália é o clima da Itália é e o clima da Napa Valley na Califórnia é outro. Então a Sinfandel, que é o mesmo Primitivo, dos Estados Unidos, ela é mais adocicada, por causa do calor, por causa do sol. Então tem essas pequenas diferenças. Eu daria um blend, eu indico um blend, sempre. Né? Ou então assim, André, mas a pessoa gosta de vinho branco. Então o vinho branco fica mais fácil. Né? Porque quase todos os vinhos brancos são mais macios, mais tranquilos de tomar. Agora o tinto, não sabe qual uva, ou é um blend, ou então uma uva mais leve, né? Que é tranquilo de degustar. E realmente o vinho ele se tornou algo, quando a gente fala assim de elegância, de chique, né? A pessoa quer presentear alguém, você quer montar uma... Já faz o quê? É um vinho, né? Coloca lá mais outras coisas, uma composição com uma cesta. Ele virou algo mais requintado. Vira, realmente vira. Por mais que a gente tenta falar assim, o vinho hoje custa barato, é um vinho gostoso, mas você receber um kit com vinho e um kit sem vinho... É sofisticado, né? É assim, até quem recebe, nossa, olha, ele foi lá e escolheu um vinho para mim. O impacto é diferente. Não, isso é com certeza. Isso é fato. Ainda mais ali na loja a gente tem os kits gourmet, né? Sim. Porque nós trabalhamos com algumas coisas gourmet, geralmente italianos. E o que a gente fez? A gente foi atrás de produtos para os nossos clientes ganhar tempo, porque a gente sabe que hoje em dia o tempo é curto, né? Sim. Você trabalha, você tem filho, você tem marido, você tem casa, então você quer ganhar tempo. As nossas massas são 4 minutos de fervura. Nossos mix de risoto pré-pronto é 20 minutos. É só você colocar água e o vinho, ele está pronto, ele já vem com tempero, já vem tudo prontinho. Então, e está chegando uma novidade, né, de primeira mão aqui no podcast da CDL, vai vir os frutos do mar já empanados. Olha! Então você está saindo do serviço, o marido liga, convidei o amigo para jantar lá em casa, mas não tem. Passa lá no Empório Benedito, você vai ter o camarão empanado, a lula empanada, o polvo empanado,
Quando chegou em casa, colocou no air fryer, 10 minutinhos, tá pronto. A combinação perfeita para tudo Pra ali, tudo, né? azeite, Você massa, precisar. molho, passou ali, tá tudo pronto. Só pronto, olha só, preparei tudo. Por isso foi lá. Viu? Ó, passei a tarde inteira na cozinha. Chegou lá em 10 minutinhos, André já tá tudo E, ó, pronto lá. vou dizer uma coisa pra você, Dani, uma coisa que a gente prestou atenção em casa. Aham. O macarrão é bom, né? Quem não gosta de macarrão? Sim. Então, o nosso filho come muito macarrão. Quando a gente começou a fazer em casa as massas que a gente vende no empório, o consumo aumentou. O sabor é diferente. Por quê? Por que italiano não é gordo? Porque o trigo é outro. O trigo é trigo na Itália. Não é um trigo modificado geneticamente igual tem aqui na América do Sul. Então, é outro sabor, é outro paladar que você experimentar. E não são caros. Se eu não me engano, lá, um pacote de macarrão italiano lá, se eu não me engano, está R$18. E dá várias porções, entendeu? E é diferente. E, André, ali vocês trabalham, então, vamos falar um pouquinho dessa linha também, tem massas, o arroz, os azeites, né? Porque o azeite também, como que ele foi ganhando o mercado, e a gente vê toda essa produção, igual eu falo de uma vinícola, né? Tem toda aquela produção ali na linha de azeite, que ganhou um espaço gigantesco, o pessoal tem ficado cada vez, assim, mais exigente para esse mercado também, né? E tem muitas vinícolas que estão produzindo os seus próprios azeites. Ou então as produções de azeite estão indo para o lado do vinho. Eles estão juntando, porque são dois produtos que estão crescendo no mercado e o azeite foi muito desmistificado, né? Igual, uma coisa que eu falo e garanto, esse negócio é você ir no mercado. Azeite para fritura. Mentira, não existe isso. Isso aí é um produto que já foi remanufaturado, que já foi reproduzido de novo e colocaram para fritar porque ele não presta mais. Não existe o azeite para gordura. Todo o azeite você pode fritar. Ele não aceita fritura de imersão. Gosta de fritar batatinha, fritar frango. E até faz bem para o alimento você fritar ele, porque as propriedades do azeite vai para o alimento. E a acidez, quanto mais baixa, melhor. Nós temos azeites ali na loja que vai de 0,1% a 0,2%. Né? Então, nós temos azeites nacionais e azeites importados. Nós temos azeites que foram produzidos junto com o chefe Claude, aquele francês famoso. Então, teve uma produção de azeite que chamaram ele. E uma coisa bacana, você chega lá na loja, são o frutado e o intenso. O frutado, o rótulo é azul e o intenso é o rótulo vermelho. O rótulo azul você já sabe que é para ser usado em comidas com vinhos brancos ou vinhos rosé. E o rótulo vermelho para comidas que você vai servir com vinho tinto. Olha só, então já tem essa combinação prontinha para a pessoa saber, já leva pronto. Por isso que estão fazendo. Eu fui no Olivas de Gramado, né, que é uma produção de azeites que tem em Gramado, que por acaso o dono chama André. E aí eu fiz o curso lá, trocamos uma ideia. Cara, é fabuloso a quantidade de azeite que nós temos que a gente não fica sabendo. E, André, é tão incrível quando a gente fala desse mercado de azeites que tem uma produção que começa uma parte em um lugar, às vezes até em algum país, de repente continua aquele outro processo em outro lugar, outro estado, até enfim. E assim vai seguindo. Então, ele é muito criterioso, essa produção do azeite, né? E às vezes por isso também que acaba sendo um valor também diferenciado na hora que chega para o consumidor. Porque demora muito para ser produzido. Sim. Demora muito para você chegar na quantidade de produção para você industrializar o seu azeite. Né? Porque não adianta você falar assim, não, tem uma chacrinha lá, eu vou plantar as oliveiras. São muitas azeitonas para você esmagar para chegar ao seu azeite. Um erro. E ela tem que estar num ponto certo, tudo bem detalhe, não assim, pode ser né? passar porque vai interferir no sabor, sim, tudo, né? Interfere em tudo. E tem vários tipos de azeitonas, né? E assim, você vai pegar o azeite, você sente o gosto da boca. Você sente o gosto da azeitona. A gente percebe até pelo frasco, o vidro dela, a embalagem, ela tem que ser ideal e tem um motivo, porque ela o vidro escuro. E igual hoje nós vendemos ali no Empório o azeite de 5 litros. Numa embalagem que ganhou prêmio na França como a melhor embalagem de azeites do mundo. Nossa. Porque ele vem num frasco, num vidro? Frasco de papelão, um bag de 5 litros, que vem a torneirinha, que é igual vinhos de 5 litros que eu vendo. Ele é hermético.
Então você abriu, você encheu a garrafinha com azeite, né, sua azeiteira, solta, não entra oxigênio e não pega luz. Então você pode deixar por vários tempos. E o azeite não é igual vinho, deixar guardado. Não pode, o azeite tem que ser consumido rápido. Ao contrário. Mas o azeite faz bem para o coração, faz bem para a pele, faz bem para tudo o azeite. O consumo de azeite diário é muito bom. Uhum. E André, assim, é tão interessante porque é cada detalhezinho que a gente vê, não só na hora da produção, né? É um mercado assim que eu acho que tem tanta cautela, tanto detalhezinho que faz parte dessa produção, né? Desde a hora de você produzir ali, seja azeitona, quando a gente fala da uva, a parte da colheita, depois todo o processo, né? E até a parte do transporte também, isso até chegar ao consumidor final. Assim, são detalhes em tudo. São detalhes que influenciam em tudo. Porque é um produto diferente, um produto mais requintado, né? Para você ter uma ideia, aconteceu comigo. Comigo, assim, no Empório. Eu comprei um vinho espanhol, muito bom. E teve um cliente que me falou, André, o vinho não tá bom. E todo vinho que eu vendo, todo produto que sai do Empório, você chegou no outro dia e falou assim, André, aconteceu isso, a gente dá outro. O nosso cliente nunca fica no prejuízo. E teve um cliente que reclamou, eu peguei 2 vinhos, nem eu não gostei do sabor do vinho. Aí liguei o vendedor da importadora, que a gente já tem um grau de amizade, falei assim, o vinho caixa assim, lote tal, assim, tá acontecendo isso, isso e isso, eu vou tirar de venda. Tirei tudo. Não, tipo assim, não sei se era tudo, mas eu tirei tudo de venda. E eles foram atrás. O que é você comprar vinho de origem? A importadora foi atrás, pegou as filmagens e descobriu que a transportadora que levou o vinho para a importadora deixou o pallet numa posição no estoque que no tal hora do dia o sol pegava ali. E aí eu levei o azar de quando foram entregar para mim, pegaram a parte do pallet que pegava no sol. Entendeu? Então, esse é um dos cuidados que as pessoas, quando vão comprar vinho, eu não vou dizer, é errado comprar vinho do Contatinho. Compra. Você não tem a idoneidade da origem. Você comprar um vinho em lojas credenciadas que eu falo assim, você fala assim, você tem nota fiscal? Tenho. Você pode fazer isso? Faço. Você faz boleto? Faço. Porque você tem a origem do produto. É uma coisa que eu garanto que não é só eu. As outras pessoas que trabalham com vinhos corretos na cidade, eu garanto que tem esse mesmo cuidado de fornecer o que é melhor para o seu cliente. E o Contatinho não tem como fazer isso. O máximo que ele vai fazer é repor. Mas e se você bebeu? André, até perguntar isso para você também, tem a forma correta de armazenar o vinho, né? Sim, isso é muito importante. Até tem algumas pessoas que, André, mas você fala que o vinho é deitado aí na sua loja, ele só fica em pé na prateleira. Mas o porquê? A cada 10 dias, a gente pega o vinho, a flanelinha, deita o vinho, que é uma ordem minha para funcionar. Na hora que vai limpar o vinho, não limpa o vinho assim. Limpa o vinho assim, de cabeça para baixo. Por quê? É 30, 40 segundos que tá virado, mas a rolha está em contato com o vinho. A rolha está sendo umedecida. Então o vinho, por isso que o vinho é guarda deitado, para manter a rolha umedecida, para ela não ressecar e entrar bactérias ou entrar oxigênio para vinagrar o vinho. Por isso então que ele fica dessa forma. Por isso que ele fica dessa forma. Outra coisa legal o tal do vinho com tampa de rosca. Né? Vamos falar o português, Sim. Claro que não se dá esse nome, né? Mas vamos falar que o vinho com rosca. É uma dificuldade que eu enfrento de pessoas não querer levar porque diz que é vinho de baixa qualidade. E não é. Hoje nós temos vinho da África, eu tenho vinho da Macedônia, eu tenho vinho da Hungria, que são rosca. Por quê? A cortiça está entrando em extinção. Vai acabar a rolha. Isso é fato. Não vai ter rolha. Ou tem umas empresas que estão comprando rolhas usadas, triturando, higienizando para fazer novas rolhas. Mas o vinho seno de rosca não tem problema algum, não é baixa qualidade, isso é mito. A mesma coisa do fundo da garrafa. Você já viu esse mito? Que o fundo da garrafa, quanto mais fundo, melhor é? Isso eu já ouvi. É mito. Eu tenho um vinho ali na loja que é da Bulgária. Ele é safra 1991. Ele passou 29 anos em tonéis de carvalho búlgaro e mais 3 anos nas cavas da vinícola antes de ser colocado para venda.
Nossa. E o fundo é reto igual essa mesa aqui, ó. Aí você vem falar, as pessoas vão falar que é baixa qualidade? Não é, é mito, isso é mito. É questão de colocar para servir. Não existe isso. O André, não sei se também se você saberia, e daí se entraria também dentro do que a gente está dizendo, mas por que já está em extinção e deve se mudar, então, essa questão na hora da fabricação? Porque a cortiça, é só a casca dela que é feita a rolha. Então, e você viu, as rolhas geralmente dá desse tamanho assim. Então, quantas árvores precisam para uma produção de vinho? Consumo mundial. Então, não está mais tendo. É igual o tempo de produzir um vinho de qualidade. Não tem tempo hábil de você plantar uma cortiça hoje e você conseguir tirar a casca dela com menos de 10 anos. Então, as árvores estão acabando. E vai chegar um tempo, ou vai ser remanufaturado, igual está já acontecendo em alguns países, as rolhas usadas, ou então vai virar de rosca. Eu acho que de rosca, até para mim, é muito melhor. Porque você que não toma a garrafa inteira, você fechou de rosca, não vai entrar oxigênio. Tipo assim, se você tem aquela mania de guardar na porta da geladeira 2, 3 dias, você vai poder guardar 5, 6 dias, e você pode guardar deitado, de cabeça para baixo, que não vai vazar, porque é rosca. Na minha opinião, né? Minha opinião particular. Mas a qualidade do vinho não interfere a tampa. Isso é fato. É que às vezes muitas pessoas acabam achando que, né, que tem o preconceito. Lembrei de um caso que eu tenho, né? De uma cliente, tem um casal que são amigos e clientes meus, que o rótulo, a maioria dos rótulos europeus, por causa da nomenclatura no Brasil, está escrito meio seco. Não é que o vinho seja meio seco, mas por causa da nomenclatura, por causa do teor alcoólico, teor de açúcar, no Brasil tem que ser obrigado a estar escrito meio seco, senão não entra no Brasil. E a esposa não toma, porque está escrito meio seco. E a gente fez o teste com ela lá. A gente tirou o rótulo e serviu o vinho sem o rótulo. Adorou o vinho. Tomou. Aí depois a gente pegou o rótulo e falou assim, ó, lê o rótulo. Entendeu? E isso tem pessoas que não aceitam. Não adianta eu explicar. Eu falei assim, olha, não é... Eu falei, você já viu um Cabernet Sauvignon meio seco? Não existe. Mas está escrito meio seco, por causa da nomenclatura no Brasil. Teve importadora que trouxe vinho zero álcool, mas por causa da nomenclatura teve que mandar tudo de volta, porque no Brasil não deixou colocar a venda. André, agora outra situação também, que vocês têm, né, além que a gente já falou dos vinhos, azeites, massas, arroz, o uísque você trabalha lá também, né? Trabalho com uísque também. Eu trabalho com uísque que não é encontrado em mercado. Eu tenho uísque irlandês, eu tenho uísque francês, eu tenho uísque japonês e tenho uísque de Kentucky dos Estados Unidos. Então, que a gente traz uns uísques diferenciados do que as pessoas são acostumadas a encontrar no mercado, igual o de Par, Ballantines, né, esses vinhos comuns, comerciais, né, esses uísques comerciais. Bom, nós temos um uísque irlandês que é destilado 3 vezes. É um uísque fácil, macio de degustar, maravilhoso. Entendeu? Nós temos uísque, nós temos cachaça. Como filho de bom mineiro, não pode faltar a cachaça, né? Acho que meu pai se vira no túmulo se deixar faltar cachaça na loja. Saquê e champanhe. E licores. Né? Nós temos também na loja. E aqui em Sinop, até assim, ó, quando a gente fala desses produtos, o que o povo mais compra lá, mais procura ainda é o vinho? É o vinho. O que mais sai é o vinho. E assim, graças a Deus, depois de 3 anos, e agora assim, as pessoas acho que estão mais focando nessa parte da curadoria que a gente faz, que é não vender só o vinho, mas sim a gente ver o menu, dizer o que é melhor, o que combina, fazer esse trabalho bem humanizado. Os vinhos que mais saem hoje é a Argentina ainda, por causa do Malbec. Sim. É a uva que mais sai, né? E os portugueses e italianos. Tá assim, né? A quantidade de garrafas vendidas são os 3 países que mais sai. André, a gente estava até falando questão da região sul, um clima bem favorável, enfim, né? Mais fresquinho e tudo. E aqui no Mato Grosso, né? Tem dias que é bem quente. Bem quente. E como que é aqui para esse público, né? Assim, é a vontade de tomar vinho, né? E o ar-condicionado. Não tem boca. Ou então, os vinhos leves, os vinhos verdes, os vinhos brancos, que são com mais frescor.
Agora, essa semana, chegou um vinho... Até na hora de que vocês compram, existe esse certo zelo ou cuidado pelo Sim. fato de ser essa região, né, no sul, Sim. mais frio, aqui é a região mais Aí, quente. aí o que a gente faz? São algumas vinícolas que não exigem você comprar de caixa fechada. Então, esses vinhos que a gente sabe que a uva ela é mais condimentada, é um vinho mais encorpado, um vinho mais forte, que precisaria de uma temperatura mais baixa para a pessoa degustar, certo? A gente compra 3 garrafas, 4 garrafas, para ter em estoque. Porque não adianta você comprar caixa fechada, porque vai ficar ali. Sim. Porque o nosso clima não aceita. Mas eu já tenho clientes, por causa dessa tecnologia, né? Sai da loja, sai da empresa, liga o ar-condicionado da sala, passa lá na loja, pega o vinho, já chega em casa, já está fresquinho. E agora chegou... E aproveita o ambiente. Chegou agora essa semana, ainda vou lançar hoje na internet, então se o pessoal quiser já prestar atenção nos stories, à noite nos stories do Empório Benedito, um vinho argentino próprio para drink. Olha! Ele já vem pronto para drink, é um vinho spritz que você vai colocar com frutas vermelhas, com Nossa, citros, com gostei vodka, desse. entendeu? Ele veio com gelo. Ah, André, coloca gelo no vinho. Existe um drink espanhol, se eu não me engano, que vai gelo. Mas esse vinho em específico veio próprio para drink. E é argentino. O André, qual é a temperatura ideal do vinho para você consumir ele? Depende. Porque a gente vê muito, é assim, sabe? Qual que é o ideal? Esse foi um trabalho que a gente teve também desde formiguinha, porque o vinho tinto. Por que em Sinop o consumo de vinho tinto é muito maior do que o vinho branco? Porque não é Sinop. O brasileiro aprendeu a tomar vinho tinto errado. Eu tenho muitos clientes que chegaram para mim que falam assim, André, eu pegava a garrafa de vinho tinto, abria o congelador e servia igual canela de pedreiro, que a gente fala na cerveja, né? E não é. O vinho tinto é no máximo 14. No máximo 14, estourando no 14. O bom é 16 acima. O vinho branco, 10, 9, o rosé também. A única uva tinta que aceita chegar até 10, 12 graus é a Pinot Noir. Ela não muda o sabor, ela não muda o teor alcoólico, ela não muda o aroma. E isso é interessante de falar, porque assim, às vezes você pode ter o seu melhor vinho ali, mas se não gelou consumir errado, ele, na temperatura correta, você mudou todo o sabor dele, e né? Outra coisa, não é só a temperatura. Nós temos vinhos que precisa de 1 hora de decanter. Decanter é vamos falar o português, né, que a gente veio aqui para falar, não termo técnico, Isso. falar o que as pessoas entendem. Exatamente. É uma jarra de cristal, né, tem vários formatos, várias, né, mais chique, menos chique, que você coloca o vinho e deixa lá ele descansando. Nós temos vinho que é 1 hora e meia de decanter. Por quê? Eu falo que todo vinho tinto, isso é opinião minha particular, que todo vinho tinto você nunca vai perder deixar ele airar 10, 15 minutinhos. Porque quanto mais o vinho airar, que a gente chama de airar, mais se ele tiver contato com o oxigênio, mais sabor e mais aroma ele solta. Por que quando você está tomando vinho, você está ali, né? E as últimas taças é melhor. Por quê? Porque o vinho airou. Porque o vinho entrou mais em contato com o oxigênio. Já fez o processo. Ele soltou mais sabor e aroma. Entendeu? E são vinhos, igual eu tenho um vinho lá chamado Brutalis. É um Cabernet Sauvignon português. Ele, no rótulo, já diz 45 minutos de decanter. Eu tenho um vinho chamado Noble Five, que é um vinho, se eu não me engano, da Bulgária. Eles são 5 uvas. É 1 hora de decanter. Então, você pode usar o decanter ou você pode usar um areador, que são equipamentos que você coloca no bico da garrafa. Na hora que você vai virar, se você prestar atenção, faz um barulhinho, que é tipo uma turbininha ali dentro, que o vinho gira, fica cheio de bolinha. Ele coloca moléculas de oxigênio no vinho. Então, não faz o mesmo serviço do areador, Sim. mas já ajuda bastante. O vinho branco e o vinho rosé não precisa. Hoje, já tem alguns vinhos brancos barricados. O que é um vinho barricado? É um vinho que passou em barrica de carvalho. Ou outra madeira que seja. Aí vai precisar um pouquinho, mas assim, no mercado nacional, eu acredito que são poucas lojas que já têm esses vinhos mais encorpados, esses vinhos brancos. Né? E assim, quando a gente fala de equipamento, hoje a pessoa, esqueci, deu tempo de deixar ele ali, aquele tempinho que ele precisava para chegar na temperatura ideal.
Tem até equipamentos hoje que ajudam, né? Tem. Hoje ali, igual a gente temos uma bolsa de gel em formato da garrafa, você deixa a bolsa de gel no congelador. Esqueci, você coloca, você veste ela, né? Mantém gelado. E nós temos também o resfriador de titânio, que é um pino de aço, e você larga no congelador. Você chegou em casa, queria tomar um vinho, não coloquei para gelar. Ele é um pino, vamos supor, em formato dessa caneta. Aí você tem um areador que você rosqueia nele e você abre o vinho e coloca. Você sabe aquelas torres de chopp? É parecido, você coloca, aí o pino vai ficar em contato com o vinho e o aerador vai estar aqui, você vai ter rapidinho. E não vai criar água, porque por causa do pino de aço. E André, é muito interessante porque o mercado com o tempo também ele foi inovando e trazendo muitas tecnologias. Tem que ir atrás, porque senão você fica para trás, né? E assim, não é só vender o vinho, você tem que ter todos os acessórios hoje disponível para acompanhar o vinho. Que é o que a gente está falando aqui, é um areador, é um pino de resfriamento. Tem um copo ideal também, né? E assim, no requisito correto, cada uva é uma taça. Ninguém usa sim, né? Em degustações formais, em cursos de sommelier, que aí é só o único lugar que você vai usar. Você não vai em nenhum evento, vai ter o vinho, a taça de tinto, a taça de branco. E hoje, uma coisa importante falar, não se usa mais a taça tulipa para champanhe. Caiu em desuso. Hoje você usa a mesma do vinho branco. É a mesma taça que você usa para champanhe, é para do vinho branco. Se você puxar antigamente, eu acho que sou bem mais velho que você, os filmes da década, a champanhe era servida em umas taças parecendo com aquelas de martini, com as bocas mais largas. Antigamente, você pode olhar em filmes de década, porque ali você consegue sentir o aroma e o real gosto da espumante. A tulipinha, fica muito concentrado o gás, a pessoa não consegue sentir nem o aroma e nem o sabor. Então, hoje usa as tacinhas para foto, para clique, para bonito. Agora, para quem vai degustar mesmo uma espumante, uma champanhe, usa a taça de água ou de vinho branco, que é a mesma. E há esse certo cuidado também na hora de servir, né? Interessante. Bem, André, e pra gente falar um pouquinho, essa parte de pimentas, hoje continua forte por lá também? Continua, é o carro-chefe, eu não fico sem as pimentas, porque é uma coisa assim... Você que produz elas também? Eu não, Ainda tenho tempo produzo, pra isso? Eu produzo eu tenho alguns pés de pimenta, mas eu tenho uma parceria, né? Não tenho problema de falar o nome, eu tenho uma parceria muito boa com o Mercado Machado, o chefe do hortifruti do Machado. Eu faço, eu apresento a pimenta assim, ele pede na segunda, na sexta-feira chega, mas quem produz as pimentas sou eu. Não tenho funcionário, não tenho nada. Eu faço. Porque é uma coisa que eu gosto, me dá prazer, porque é uma coisa que veio do meu pai, entendeu? Sim. É uma coisa que veio do meu pai, é uma coisa que eu não vou deixar morrer. André, mas por que você ainda mexe com pimenta? Porque se eu parar de mexer com pimenta, eu fecho a loja. Olha! Eu fecho a loja. Né? Então tem toda uma área onde você produz ela, depois na minha onde casa você... eu faço um molho. Hoje nós temos pimenta, para você ter uma ideia, nós temos pimenta no azeite de oliva infusado no maracujá, no azeite de oliva infusado no piqui, no vinho branco, na vodka, no bourbon, no gin, no vinagre japonês, no tucupi e na água de arroz. E as pimentas também variam, né? O cliente vai assim, geralmente no Pará, meus amigos no Pará gostam de mais ardidas. Então eles pedem, André, quero tal pimenta. Eu faço conforme o cliente pede. A única coisa é tipo assim, eu produzi o vidro de pimenta. Tá aqui, lacrei, coloquei o lacre, eu só entrego depois de 30 dias. Por quê? Porque durante 30 dias, a cada 2 dias eu tenho que ir lá, abrir, deixar sair o gás, fechar e guardar de novo. Cada 2 dias você tem que fazer tudo isso. Então, é o cuidado que você tem de entregar um produto. E graças a Deus, hoje, nossas pimentas estão do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte. Tem pousadas em Porto de Galinhas, tem pousadas no Rio de Janeiro, que a gente manda de avião. E carrega o nome de Empório Benedito. Vai, Empório Benedito, igual é a mesma luz que tem aqui na água, vai aí no vidro de pimenta vai o vidro, uma pipeta para você pegar um molho e uma colherzinha de madeira para você pegar a pimenta. Nossa, que interessante. Um cuidado do vidro de pimenta para as pessoas que têm vidro de pimenta em casa. Deixa eu sentir o cheiro da pimenta. Nunca cheire o vidro da pimenta. Sempre a tampa. Por 2 motivos.
azeda a pimenta, e outro, se a pessoa tiver uma alergia à pimenta, o vácuo que sai do vidro é muito forte. Então, a tampa, a coincidência, não é coincidência, o erro é menor. Você cheirar uma tampa do que você cheirar, igual você cheirar um tambor de 200 litros cheio de diesel. Então, você cheirar a tampa, a probabilidade de te fazer mal é muito menor. Entendeu? Então, você sempre cheire a tampa do vidro de pimenta, nunca o vidro. Nossa, André, tem tanta história para você contar por aqui, hein? E Um assim, pouquinho. bem, além do comércio, né? Como é que foi para você, assim, apostar no comércio e você vindo de uma área totalmente diferente, né? É pecuária? É pecuária. Trabalha com pecuária. Assim, nós mudamos para Sinop em 2015. E quem trabalha com pecuária geralmente assim, é muito apaixonado, né? Diz que é um mercado rápido, dinâmico, enfim. É um mercado fascinante. Então, porque é bem assim, eu trabalhava na área jurídica em Cuiabá. Aí meu pai sofreu um derrame, eu tive que assumir a fazenda da noite pro dia. Entendeu? E eu me apaixonei, eu fiquei 12 anos no Pará. Mas aí em 2015 teve um diagnóstico de uma doença muito rara, a gente teve que mudar para Sinop. E aí eu ficava muito ocioso, porque você é acostumado na fazenda, 4h30 da manhã você está em pé. E lá em Novo Progresso, o pessoal, 5h30 da manhã já está nas empresas. Então tem amigos meus que eu acordava 5h30 da manhã, eu ia lá, tomava um café, comia um pão de queijo, já ia na outra empresa. Aí chegava aqui em Sinop, que o comércio é diferente, abre às 8, abre às 9. Nossa senhora, não tinha nada para fazer. Aí quando teve essa oportunidade, sem querer, de um amigo pedir a pimenta, rapaz, sabe que isso pode me fazer bem? E foi. E hoje estamos aqui, graças a Deus. Porque realmente bem diferente, né? Quando a gente fala de comércio, tem toda a questão de compra, de venda, de assim, administrar. Você é acostumado com uma fazenda que é os animais, você tem a época certa de você comprar o sal, a época certa de você matar, a época certa de você desmamar, tudo. Que você vai vender ali, pronto. Agora, o comércio, assim, foi um aprendizado. Né? Cursos que tem que fazer, né? Foi tudo assim. Ainda mais esse mercado que você está, ele é bem criterioso, né? E foi tudo assim, um jogo de paciência, né? Porque você vai aprendendo. A primeira feira que eu fui mesmo, eu fiz tudo errado. A primeira feira que eu fui, a primeira ProWine que eu fiz tudo errado. Né? Eu experimentei todos os vinhos, aí esqueci de anotar os que eu não gostava, deixar de gostar. Então, tem um senhor, né? Não sei nem se ele está vendo o podcast, ele mora em Maringá, eu falei para ele que ia ter. Tem um senhor chamado Niverson. Eu era cliente dele desde a época que eu morava no Pará. Eu ia em Curitiba e comprava vinho com ele. Olha. E depois que eu comecei a trabalhar com vinho, ele me ajuda muito. Ele, tipo assim, ele é meu mentor. Você sempre gostou de vinho? Sempre, porque meu pai era descendente de português, né? E aí, meu pai sempre falou assim, ó, se você for tomar, meu pai sempre teve esse cuidado. Vamos supor, você vai de ônibus de Sorriso a Cuiabá, na época, né? Não desça do ônibus para comer porcaria. Desça do ônibus, janta e almoce. Então, você vai tomar um vinho? Então não compra esses vinhos ruins. Compra um vinho melhorzinho, né? Então a gente sempre teve vinho em casa. E foi, e aí juntou paixão, um comércio, e ficou bom. E sempre foi, e esse senhor, esse Niverson, sempre me ajudou. Aí teve uma vez que eu fui fazer um curso. Falei assim, Niverson, o que você acha desse curso? Eu falei assim, André, faz o seguinte, pega a sua caminhonete, vem aqui para Maringá, fica 5 dias comigo, eu não te cobro nada, que vai ser melhor que você fazer esse curso. E eu fui para Maringá, fiquei 5... Ele tem uma loja hoje em Maringá, chama Adega Bedete, e eu consumia vinho, anota aí, ó, esse vinho é assim, 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 esse país é assim, assim. E quando eu me aperto aqui, até hoje, eu me apertei, tipo assim, chega um cliente, tem pessoas aqui em Sinop que são muito entendidas de vinho. Muito. Eu tenho um exemplo aqui, o meu cliente e meu amigo particular chama André Busto. Ele é diretor financeiro da organizadora. Ele é uma enciclopédia ambulante de vinho. Ele sabe muito de vinho, mas muito, me ensina muito também. Aí quando ele faz algumas coisas mais complicadas, Nevers, ó, é assim, 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 como é que faz? Ele me ajuda. E você sempre tem que estar atrás, porque é um mundo que não tem como você dizer, eu sei tudo. São muitas uvas, são muitos países, são muitos rótulos, são muitos gostos diferentes. E quem gosta, realmente gosta, é apaixonado, vai lá, estuda, pesquisa, vai atrás, viaja. E assim, ó, e o que eu estou percebendo nos eventos, né? Ah, André, são tantas pessoas, faz a conta para mim, quantas garrafas de vinho são? Ó, vai 5 caixas. Ah, André, não é muito, porque vai ter cerveja, vai ter drink. Eu falei, senhora, não é muito. Porque a pessoa que toma cerveja, você vai colocar um vinho bom.
Aí a pessoa está lá na cerveja e fala, deixa eu experimentar esse vinho. Ele vai ver que o vinho é bom, ele deixa a cerveja e vai no vinho. Só quem é cervejeiro mesmo não faz isso. Mas a pessoa que não é cervejeiro, acostumado só a tomar cerveja, mas quando experimenta o vinho bom, ele sai da cerveja e vai para o vinho. Por quê? O vinho é melhor para você comer, é melhor para você conversar, o vinho não te puxa, não te deixa cheio, sensação de cheio, né? É muito melhor. Então, geralmente, tem alguns eventos que eu vou para casa, tudo, dá certa hora da noite, André, acabou o vinho, você pode trazer para mim? E aí tem o dilema do Empório Benedito, que eu sempre coloco nas coisas, não deixar o cliente na mão. Eu vou na loja, abro a loja, pego a garrafa de vinho, com todo prazer, Pela ajuda. Vou lá e levo demais. Mas o vinho está saindo muito bem, as pessoas estão aceitando aqui em Sinop, graças a Deus. As pessoas estão aceitando, o mais importante, estão aceitando a opinião, estão escutando, falam, não leva esse, que vai ser melhor, que vai ficar melhor para o seu evento, leva esse aqui. Então tá sendo bacana. E André, agora falando até um pouquinho, a gente percebe assim que você gosta de coisas novas, que você aproveita bastante, enfim. Como foi para você quando você recebeu a notícia da questão de saúde? E como que hoje você lida com né, uma doença rara? Foi um baque muito grande, porque do nada, eu e minha esposa tivemos que viajar para Curitiba, e do nada, sozinhos em Curitiba, dentro de um consultório médico, o médico olhava para a tua cara e falava assim, amigão, é o seguinte, você tem uma doença raríssima, você é o segundo caso do Brasil em adulto, e não tem cura. E você uma vida agitada, cheia de sonhos, vida agitada, correria, tipo assim, acostumada a ir não cedo. Posso parar por nada aqui, né? Aí, pá, o baque. Aí saímos do médico, né? Ele falou assim, olha, eu vou mandar o fisioterapeuta ir lá no hotel onde é que você está, para começar uma fisioterapia, não sei o quê, parará. Aí a sorte é que tem pessoas muito boas nesse mundo, né? Tem pessoas de bom coração. Eu tenho meu compadre, meu sócio na área jurídica, que mora em Balneário Camboriú, né? A gente ligou para ele na hora e falou, não quero vocês ficar sozinhos, não, porque a gente chegou na sexta-feira em Curitiba, o médico só ia me ver de novo na terça-feira. Vem aqui para Balneário, não quero vocês ficarem sozinhos aí em Curitiba, não. E fomos para Balneário, foi conversando, e aí a gente voltou e falou assim, André, você não pode mais ir para fazer sozinho, você não pode mais andar a cavalo sozinho, você não pode mais fazer isso, não pode... Foi um baque, porque eu sou acelerado, né? Então, e quando veio o Covid? Chega com 48% de pulmão. Eu fiquei trancado dentro de casa durante 45 dias. E graças a Deus não peguei Covid. Fui pegar o ano passado. Que eu fui no Terço dos Homens, que eu vou todo ano no Terço dos Homens em Aparecida, que é a maior reunião, o maior encontro religioso do Santuário de Aparecida, ganha até do dia 12 de outubro que eu acho que vai ter novamente, vai né? ter Até todo onde ano. eu ouvi. Eu vou, e eu voltei de lá com Covid. Só que, graças a Deus, já era um Covid leve, já é um Covid tranquilo. O meu médico aqui em Sinop, quem cuida de mim aqui é o Ricardo, infectologista, né? Que é amigo meu de faculdade, a gente fez faculdade junto, né? Ele fez medicina humana, eu fiz veterinária. Aí eu falei, não, Andrezão, tá tudo tranquilo, jóia. Passei ileso. Mas foi um baque muito grande, entendeu? Por quê? Porque você ficar sabendo que não tem cura e você ficar atrás, e é uma doença genética, então eu levei filho para fazer exame, netas para fazer exame, então tivemos que fazer toda uma bateria de exame. Já como que é uma doença muito rara, a gente tentou ir atrás de pessoas, né, que podia ter, só que ninguém sabia dessa doença, né? Então, graças a Deus, dos meus herdeiros, ninguém tem a doença. E André, e depois desse diagnóstico, o que mudou no seu dia a dia, na sua rotina? Ou o seu jeito de ver a vida? A forma de viver. A forma. É assim, igual, isso inclui os vinhos, na loja de vinho. Porque muitos clientes vão lá e falam assim, eu quero comprar esse vinho aqui para deixar guardado. Aí vamos supor, a Amanda, né, que hoje está fazendo meu marketing, chega lá, eu quero esse vinho para deixar guardado. E aí eu tenho alguma liberdade, né, você percebe quando o cliente te dá liberdade, não te dá liberdade para conversar. Eu falei assim, Amanda, deixa eu te fazer uma pergunta. Você não acordou hoje de manhã, olhou para o lado, viu o Jean, seu marido, não falou bom dia, meu amor, abriu a janela e não viu o sol? Quer mais alguma coisa para ser um dia especial? Para que guardar o vinho para um dia especial? Pode ser que amanhã isso não aconteça, né? Então, o meu dilema depois de tudo isso é isso. Mas sabe que eu acho que a pandemia ensinou muito isso também, né? A gente aproveitar... Mas eu sofri muito disso, porque eu era muito de guardar, tá? Não vou usar isso agora, não, vou usar depois. Não.
André, sofri muito confesso com para isso. você que depois da pandemia, muitas assim coisas que eu tinha ganhado de casamento, aquela louça, hoje eu uso tudo. Eu penso assim, e amanhã? Então vou usar tudo hoje. Mas e amanhã as coisas passam e renova. Por exemplo, um vinho, por que não tomar hoje? Quem sabe amanhã já vem um lançamento, vem outro diferente. Né? Talvez o segredo da vida é esse, a gente aproveitar o melhor agora. Mas eu pensei assim, né? Depois de 2018, depois que meu pai morreu, foi outro baque, né? Mas antes de 2018, que eu tinha outra correria, que eu ficava aqui, ficava no Pará, eu sempre levei o seguinte: a minha dispensa está cheia, o salário dos funcionários está em dia, não estou devendo nada para ninguém, faz as máquinas, estamos indo. Né? Por quê? Cara, eu não sei se amanhã eu estou vivo. Igual agora eu tenho um filho de 4 anos. Eu vou deixar para depois? Não vou. Não sei se amanhã eu vou ver ele fazer 5 anos. Eu tenho uma neta de 5 e uma neta de 3. Vou deixar para... não, quando ela fizer 7 anos eu vou dar isso de presente para ela. Não, eu vou querer levar minha filha quando ela fizer... Cara, eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. E qual é a certeza também, né? Ninguém tem essa certeza, né, André? Não. Um dia eu até ouvi de um médico ele dizendo isso, que a gente fala assim, de aproveitar os melhores momentos com um vinho, né, com aquele momento especial. Porque, às vezes, o que acontece? A pessoa se preocupa, mas eu tenho medo disso, ou medo daquilo. Enfim, a questão de doença, né? Tanta coisa que faz genética, tudo. Mas... muitas vezes, até um médico um dia contou uma história, uma pessoa que estava até fazendo, era um tratamento de câncer, tudo, e, né, muito preocupado, porque realmente, às vezes, aquela insegurança, tudo. Sim. E o que acontece? Às vezes, a pessoa está ali super bem, de repente, vem algum momento com uma pandemia ou um acidente, e aquela pessoa que, se for ver, estava saudável, acabou, né, partindo. Então, assim, ninguém tem a segurança de nada. E eu acho que essa dica sua é muito legal, essa regra de aproveitar o hoje, viver o hoje, curtir o momento, eu tenho alguns né? clientes que já é assim. Eu também penso igual a você. Na terça-feira eu sei que eles vão lá na loja. Uhum. Que é a terça do vinho deles. Olha, eu tenho clientes que é na sexta. Uhum. Eu tenho clientes que é no sábado. Que eu sei que eles vão estar lá. Eles vão lá pegar um vinho, porque eles tiram aquela noite, deixa as crianças com babá. É o momento dos amigos. Não, o casal. O casal. Tira a noite do casal. Olha que legal. Eu acho muito legal isso aí. Porque, cara, se todo mundo fizesse isso, não ia ser assim, lá do lado do caixão, nossa, a gente programou de fazer isso, ficou enrolando. E não deu tempo, né? Entendeu? Então, as pessoas têm que aprender. Cara, você acordou. Você abriu o olho e viu. Conservar uma amizade, né? Que é tão difícil hoje, né? Exatamente. Que é tão difícil. Nossa. Porque as pessoas, você tocou num assunto, as pessoas hoje falam assim, o problema da nossa geração é a geração Z. Não é a geração Z. É todas as gerações, porque hoje eu percebo que as pessoas trocam um jantar na casa de um amigo de 20, 30 anos por um jantar para fazer um network. As pessoas trocam o aniversário de um afilhado, de um sobrinho, não, porque o tal empresário que nem conhece direito convidou para andar de lancha. Então, não é só a geração Z, é todas as gerações, está passando por umas situações que está perdendo o sentido, entendeu? Olha tanta maldade que a gente vê hoje em dia. Né? O caso, vamos colocar o caso das crianças do Maranhão, que sumiram, que agora é o cão orelha. Então, para você ter uma ideia, é um cachorro? É um cachorro, tudo bem. Mas parar de falar das crianças sumindo no Maranhão, por causa do cachorro. É correto isso? Não sei. Entendeu? Então, é todo um contexto em geral. E as pessoas estão deixando da parte humana falar. A parte que é a mais importante, né? É o contato humano, é você ter uma amizade boa, saber quem você leva para dentro da sua casa, saber para quem que você vai abrir um vinho. E preparar um bom jantar. Um bom jantar, vinho, uma boa conversa. Aproveitar esses momentos especiais. É Mastercard paga tudo, mas tem momentos que o Mastercard não paga. Né? Então, tem que aproveitar. Tem momentos que não adianta ter só ele também, né? Com certeza, né? Então, a gente, assim, a questão de uma noite, de um dia especial, tem o dia que minha filha casou, o dia que meus filhos nasceram, é um dia especial. Agora, esperar um dia especial, como é que não chega? Deixa eu tomar logo esse vinho, né? Ainda mais no meu caso, que eu tenho que tomar para poder vender, né? Bem, André, essa conversa
com você foi muito boa. Teremos muitos outros assuntos para a gente aprofundar por aqui. Estou à disposição, quiser trocar uma ideia, quiser conversar, assim, até você ir lá na loja, conhecer, bater um papo. Confesso para você que eu já passei muitas vezes ali, André. Agora que eu te conheço pessoalmente, começar a ir mais assim, ó, lá também. Aí assim, ó, antes de terminar, algumas pessoas, eu queria passar lá e falar assim, olha, no sábado é o melhor momento, porque no sábado a gente sempre tem algum petisco lá. Olha então, que delícia, aproveite. Você chegou, você e seu marido chegou lá, eu apresentei os vinhos, a gente quer tomar esse vinho aqui. Então a gente tem um congelador turbo, 10 minutinhos, já tá, se for tinto, já está na temperatura legal para servir. Sentou lá, bate um pão, André, me fala sobre esse vinho aqui. Aí a gente conversa com o vinho. Eu tô lá para tirar dúvidas. A gente trabalha com muitos restaurantes, né? E às vezes a pessoa, quando vê que ela não tem tanto esse hábito, mas ela gosta, às vezes fica até com aquele medo, receio. E isso é bom a gente quebrar isso, né? Porque, assim, sim. Você tem lá a pessoa que tá te orientando, tá te ajudando, fala assim, poxa, então se você gosta, segue esse caminho, a gente vai te ajudar aqui a orientar. Isso que você falou aqui no todo podcast é esse cuidado, esse zelo, esse amparo. A gente trabalha com muitos restaurantes, né? E aí eu vou no restaurante, né, ensinar como servir, não sei o que. Eu falo para o garçom, falo assim, olha, vocês estão de folga, vocês querem aprender sobre vinho? Vai lá na loja. Eu estou lá à disposição de vocês. Não cobro nada, nunca cobrei, não vou cobrar. Querem aprender? Se eu puder ajudar, vai ser um prazer passar meu conhecimento. Porque quem me ensinou não me cobrou. Então, não vou cobrar das pessoas. Então, vai lá, vai ser um prazer bater um papo, eu tomo vinho junto, eu converso, eu mostro. Ah, André, não gostei desse vinho. Vamos atrás de outro que você gosta. Aqui dentro da loja vai ter que ter algum que você gosta. Não é possível falar que não gostou de nenhum. Que variedade, né? O que tem, né, André? Então, a gente tem a entrega, né? Ah, não estou com tempo a gente entrega. André, vou fazer uma janta amanhã em casa, um evento em casa. Tem como você já preparar o vinho? A gente já gela na temperatura certa, já leva gelado para o seu evento. Entendeu? Então a gente está lá para ajudar, para acabar, tirar a mistificação desse vinho que, eu não sei. Você não sabe? Aprende, ninguém vai ser sabendo. E assim, e hoje a gente está falando aqui de Sinop, mas Sinop é um polo também. Quantas pessoas que vêm para cá consumir... E assim, eu não vendo só em Sinop, né? Eu atendo Sinop, o Pará. Olha! A região, né? A região, eu tenho alguns vinhos do meu portfólio que eu entrego no Brasil todo frete grátis. Nossa! Então vamos supor, você tem uma amiga lá no Sergipe. Você tendo o endereço dela e o CPF dela, dependendo do vinho, eu consigo entregar lá frete grátis. Que interessante. E André, vamos aproveitar também e repassar o Instagram, a rede social, porque às vezes a pessoa quer ter acesso a vocês e ir até a loja, quer se comunicar, né? Forma que estamos assistindo aqui no YouTube. É Empório_Benedito. A gente fica localizado na rua Buritis, número 1040, ao lado da Igreja Mãe de Deus. Facinho de localizar ali, bom de eu até brinco, se meu vizinho transformou água em vinho, quem sou eu para não vender um vinho, né? Entendeu? Então, ali no Jardim Maringá, bem ao lado da igreja, facinho, a gente fica aberto de segunda a sábado, das 8 às 11h30, das 14 às 18h30. André, muito obrigada pela Obrigado sua presença. você, eu que agradeço, foi maravilhoso o bate-papo. Para as considerações finais, fique à vontade. Eu só tenho a agradeço as pessoas que me ajudam, agradeço a minha filha mais velha, Giovana, que me ajuda muito também no marketing. A gente está começando agora com a Amanda, com a empresa dela também na história do marketing, né? E assim, as empresas que me dão a chance de ir lá mostrar o trabalho, mostrar nosso produto, né? Acho que a gente está conseguindo construir uma história com a base bem forte, porque a gente não deixa o cliente no prejuízo, a gente não deixa o cliente na mão, a gente é bem justo. Não adianta, eu já tive uma história rapidinho, bem bacana. Eu tive um cliente no Pará, André, eu quero o melhor vinho que você tem na loja. 3 garrafas porque eu vou servir para meus amigos. Eu não vendi para ele. Ele brigou comigo. Você acha que eu não tenho dinheiro para pagar? Eu falei, bicho, não é que você não tem dinheiro para pagar. Você tem dinheiro para pagar. Você não sabe tomar esse vinho. Porque você vai comprar esse vinho, você vai abrir com seus amigos, você vai servir errado, você vai colocar gelo, seus amigos vão reclamar do vinho, você não vai dizer que você quis comprar o vinho. Você fala assim, eu comprei esse vinho lá no Empório Benedito. Porque ele não tomava vinho, ele não tinha esse costume de tomar vinho. Aí ele começou, eu falei, não, então me ajuda. Aí a gente foi, e hoje ele compra o vinho caro. Mas hoje ele não bota mais gelo no vinho. E ele só tem a agradecer. A verdade é que aprendeu a tomar o vinho, porque né? eu não quero vender um vinho para você, Dani. Eu quero vender uma história para você e que essa história tenha continuidade. E um final feliz.
Não comprar um vinho e falar, não volto mais lá. Olha, gente, eu comprei esse vinho aqui, foi bacana, assim, ó, volta lá que o André vai te explicar, que o André vai te ensinar, vai ter outro vinho, vai ter isso e aquilo outro. Isso eu quero. Eu não quero ter um cliente para um vinho. Não quero. Cliente para um vinho, eu não quero. Eu quero um cliente, não preciso nem ir lá todo dia. Cara, vira amigo. Nossa, eu tenho vários, assim, as amizades estão aumentando muito, porque tem pessoas que vão lá, até quem trabalha para mim lá fala assim, olha, aqui é igual Vegas, o que acontece aqui fica aqui, porque tem muitos amigos que senta lá, abrem um vinho e ó, fica conversando, fazendo consultório de psicólogo, entendeu? E a gente acha isso um barato, porque a gente vai entendendo as pessoas e isso melhora o nosso atendimento, que a gente sabe qual o vinho, aonde que ele quer chegar. André, nossa, muito obrigada por você ter vindo aqui. Imagina, eu que agradeço você, agradeço a CDL, agradeço ao Edmundo, né? Para mim é o Dinho, né? Sempre vai ser o Dinho, amigo de longa data. Eu só tenho a agradecer, imagina. Estamos abertos também para receber vocês, ou na hora que vocês precisarem, a gente volta aqui e continua o bate-papo. Com certeza, e o espaço sempre é aberto aqui para você, viu? Eu que agradeço. E eu e você temos o nosso próximo encontro aqui no podcast da CDL. Eu vou te esperar, tchau, tchau.